Deus, Pai Celestial, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ó Senhor, aquele que vive e reina para sempre, desde a eternidade, pelos séculos dos séculos, Senhor. Ó Senhor, esta é a Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, que a Tua palavra, Senhor, seja luz para os nossos caminhos, Senhor. Ó Senhor, me usa, Senhor, aqui o Teu servo, eis-me aqui, Senhor, para que o Teu Santo Espírito, Senhor, se apodere de mim, Senhor, e coloque, Senhor, palavras na minha boca, Senhor, e que não seja eu, Senhor, mas que seja o Teu Santo Espírito, Senhor, falando à Tua igreja, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Que essas palavras, Senhor, que tudo que for pregado, louvado e profetizado aqui nessa noite, Senhor, venha se cumprir, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso e pela santa unção e operação do Teu Santo Espírito, Senhor. Que o doce Espírito do Senhor venha visitar cada um de nós nesta noite, Senhor, nos revelando, Senhor, aquilo que precisamos, Senhor. Ó Senhor, desata, Senhor, todos que estão aqui, Senhor, nesta noite, para Te adorar, Senhor. Toma as nossas mentes cativas, Senhor, em amor e obediência à Tua palavra, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluias, amém, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Então, irmãos, eu venho aqui nessa noite com muita alegria e satisfação, né? Substituir o nosso pastor Roberto, né? É uma honra, mais uma vez, estar aqui, né? Para poder pregar a palavra do Senhor a cada um de vocês e, né? Que vocês possam sair diferente do qual nós entramos aqui nessa noite, cheio da graça e uma palavra que edifique as nossas vidas, amém? Então, eu vou trazer para vocês hoje uma palavra que vai desatar sobre as nossas vidas, a cada um de nós que estamos aqui reunidos, a provisão, porque o nosso Deus é o Deus da providência, e se vocês recebem, digam amém, amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Então, Senhor, no princípio, como todos nós sabemos, Deus criou o universo e criou assim o homem, né? E a mulher da costela, né, do homem. E nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, né? E fomos feitos do pó da terra, né? E quando Deus fez o homem, Deus fez o homem perfeito, bem diferente da versão humana que nós temos hoje, porque nós fomos, infelizmente, corrompidos pelo pecado. O homem, o primeiro Adão, do qual o Senhor criou na obra da criação, era um ser humano, um homem que deveria tomar conta e dominar sobre tudo o que existe, toda a obra da criação, né? No entanto, o pecado nos fez nos separar de Deus e nos tornou como nós somos hoje, né? Nós tínhamos uma relação muito mais próxima e íntima de Deus antes do pecado, né? Nós tínhamos como se fosse um sexto sentido, né? Uma visão do sobrenatural de Deus, porque Deus visitava o homem todos os dias, né? Na viração do dia, o Senhor visitava o homem. Então nós tínhamos essa relação muito mais próxima de Deus, né? E o homem tinha visões, eu estou conjecturando, né? Porque se houve essa mudança, essa transformação, certamente que o homem, o primeiro Adão, tinha atributos
atemporal, imortalidade, livres espirituais e tinham comunhão direta com Deus. Ou seja, o homem, o primeiro Adão, ele não estava limitado a um tempo e a um espaço. É como a promessa de Deus após a nossa morte e a vida eterna. Nós voltaremos a ser aquilo que a gente foi um dia. A natureza perfeita, o homem perfeito de Deus. Então, o homem busca e tem os seus mais íntimos sonhos, na sua vontade, no seu íntimo, o desejo da imortalidade, que nós um dia, para a glória do Senhor, iremos ter. Amém? Então ele era atemporal. O homem, ele não se limitava a tempo e ao espaço. Livres espirituais, tinham poder, tinham visão de ver o sobrenatural de Deus, de ver o reino de Deus. Hoje, a consequência do pecado nos quebrou da comunhão direta com Deus e nós passamos a ser seres mortais. Passamos a ter um corpo frágil e carnal. Passamos a viver presos num determinado tempo e espaço, no qual nós não sabemos nem o dia de amanhã, não é mesmo? O que tem a acontecer. A realidade física dos sentidos humanos, né? Nós temos, ou a maioria, né, nós seres humanos, temos os 5 sentidos, né? A audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato, né? Então, com esses sentidos humanos é que nós temos a percepção do mundo, né, ao nosso redor, né? Nós vemos, nós sentimos, nós tocamos, nós cheiramos. E no caso, o homem, antes da queda, tinha a liberdade espiritual, uma liberdade que nós, com esses nossos sentidos humanos, não temos hoje. É como se o homem tivesse um 6º sentido, de perceber as coisas do sobrenatural e do reino de Deus. Amém? Deus tirou o nosso 6º sentido, a liberdade espiritual, mas Ele colocou dentro de nós, nos nossos corações, a fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, né? Segundo a palavra de Deus. O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, atribuiu a escama nos nossos olhos, né? Que nós, através do poder sobrenatural de Deus, é possível que a gente possa tirar as escamas dos nossos olhos e possamos ver, sentir e viver o sobrenatural de Deus. O reino de Deus, ele é mistério, né? Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Já ensina a palavra do Senhor, né? O que está ligado na terra está ligado no céu, e o que está ligado no céu está ligado na terra. O reino de Deus é muito mais do que pensamos ou imaginamos, é muito mais do que precisamos. A palavra do Senhor nos ensina, nem olhos humanos viram, nem subiram ao coração do homem, os que o Senhor tem preparado para os que o amam. Então nós não temos, né, nós com a nossa realidade humana, pecaminosa, né, é impossível
subir para o nosso coração e para a nossa mente aquilo que o Senhor tem preparado para os seus filhos amados, aqueles que irão herdar a vida eterna, a salvação, e que eu profetizo que todos nós que estamos aqui reunidos iremos alcançar a nossa salvação, que o nosso nome estará escrito no livro da vida, Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Então, trazendo a realidade para vocês do plano físico e do plano espiritual, existem coisas na nossa terra que são verdadeiros emblemas do céu. Eu vou dar 2 exemplos para vocês de uma realidade física que ela pode se transformar numa realidade espiritual no nosso meio. O primeiro é a terra. A terra, do pó da terra fomos criados. Exemplo, um carro, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente vê um carro, né, ali, né, nós estamos vendo, tocando, né, podemos entrar dentro dele, mas a partir do momento que a gente abre um buraco na terra e a gente enterra esse carro, né, no buraco, deixa e cobre esse carro com terra, a partir desse momento nós não estamos mais vendo o carro. Então, a partir desse momento, antes o carro fora era uma realidade humana, física, do qual nós víamos e sentíamos, mas a partir do momento que ele foi colocado debaixo da terra, a gente não o vê. Então, o mistério de Deus acontece, é no escondido, é no oculto que Deus trabalha, é no oculto que Deus opera. Amém? Um outro exemplo da terra também, que nós cristãos acreditamos que quando a gente morre, né, nosso corpo físico falece, né, nosso corpo deve ser enterrado, né? Então é a mesma coisa. A terra transforma, né, faz uma transformação no nosso corpo, né? Então, se você for tirar uma pessoa debaixo da terra, você vai ver que houve ali uma transformação. Então, isso quer dizer, irmãos, que do pó nós viemos e do pó nós iremos retornar. E o céu e a terra é um emblema do céu, porque a partir do momento que nós submergimos qualquer coisa debaixo da terra, passa a estar escondido em oculto, e é onde acontece o mistério, o sobrenatural. Quer um outro exemplo que a gente pode também citar sobre a terra? A partir do momento que você planta uma semente, que você coloca debaixo da terra, e aí você não vê mais, você apenas agoa ali, dependendo da semente, não precisa nem aguar, né? Somente a luz do sol e a chuva são necessários para que aquela semente brote, né? Germine, né? Isso é vida, isso é o sobrenatural de Deus agindo. Amém? Outro emblema da terra que nos remete ao céu, ao reino de Deus, são as águas. As águas têm o poder de transformar. O próprio Senhor, o próprio Jesus Cristo, é chamado na palavra de Deus como a fonte das águas vivas, né? Que nós devemos mergulhar nesse rio, que é o rio do Senhor, né? Então tudo que submerge na água tem esse, como se diz, esse efeito transformador. Inclusive, é possível se transformar pedras há milhares de anos debaixo d'água em pedras preciosas. Assim são formadas as rochas, as pedras preciosas, porque as águas têm poder de transformar.
E nós, como os filhos amados de Deus, como servos fiéis, crentes, devemos mergulhar nessas águas profundas e experimentar o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, mergulhar nesse rio de águas profundas que irão te encher do amor e da graça e da misericórdia, salvação da parte de Deus. Aí trazendo o contexto da palavra, né? O Senhor chegando a Cafarnaum, aqui com Simão Pedro, né? Seu apóstolo e guardião. Pedro era como se fosse um segurança de Jesus, era aquele considerado um dos apóstolos amados de Jesus, porque era realmente um dos mais chegados, né? Então eles chegaram na porta da cidade, em Cafarnaum, e aí o publicano, né? Quem era o publicano? Só para contextualizar vocês. O publicano era aquele cobrador de impostos. Normalmente, né, nessa época, na época de Jesus, Israel estava sob o domínio do Império Romano. E o Império Romano, por sua vez, em vez de matar e dizimar todas as pessoas como se fez em muitos impérios, né, no passado, em que quando as cidades eram tomadas, as pessoas eram mortas, as mulheres eram violentadas, eram saqueadas, e aí eles tomavam conta daquele território. Mas o Império Romano foi diferente, talvez por isso que ele avançou tanto, né? Por isso que ele conquistou tanto na sua época, porque ele praticamente pedia ordenava duas ordens principais quando eles assumiam o território: que o povo falasse o grego, né, a língua oficial do Império Romano, e que eles pagassem impostos para Roma, né? Então, os publicanos, como os romanos não conheciam o povo de Israel, então eles nomeavam pessoas da própria comunidade, né, do próprio povo de Israel, pessoas que conheciam as pessoas, para poder ser cobradores de impostos, porque aquelas pessoas conheciam quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Então o imposto era cobrado assim: nomeava-se uma pessoa de Israel, né, e passava a ser o publicano. E o publicano, ele era uma figura assim não muito grata, né, entre os habitantes de Israel, porque eles viam como uma espécie de traidor, né, que os publicanos eram considerados pior do que prostitutas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, naquele tempo. Então, e aí Jesus e Pedro se viram naquela condição, naquele momento de que as portas da cidade estavam trancadas, né? Eles precisavam ali pagar 2 dracmas para cada um, né? Para Jesus e para Pedro, né? E aí então Jesus até pergunta, né? Para os filhos e para os visitantes, né? Enfim, aí ele fala na palavra que é para os visitantes, para quem não era da cidade pagar, né? E aí eles se encontram naquela situação ali um pouco embaraçosa, né? No qual a alfândega, né, que ficava na frente dos portões da cidade, né, de Cafarnaum, ficavam essa cobrança de tributo de quem adentrava a cidade. E aí Jesus, vendo aquela situação, se deparava por uma chave, né, trancada, né? Hoje eu declaro, né, na vida de todos nós que estamos aqui reunidos pelo amor do Senhor Jesus Cristo, que eu declaro portas abertas sobre as nossas vidas,
nessa noite. Que Deus possa girar uma chave na vida de todos os irmãos que estão aqui, na busca, Senhor, dessa provisão, Senhor. Ó Senhor, porque eles estavam, Senhor, naquela situação, tendo que pagar, Senhor, para entrar naquela cidade, Senhor. Que eles possam receber, Senhor, uma chave da provisão, uma chave que possa abrir, Senhor, as portas da bênção e do milagre na vida desses irmãos que estão aqui reunidos, Senhor. E qual, Senhor, é a chave que pode abrir essa porta, Senhor? Eu vou dar um exemplo aqui. A chave, por exemplo, do irmão Anderson, ela pode abrir a porta do irmão Marcelino, por exemplo? Não, né? E o que faz uma porta abrir tanto a minha porta como a tua porta? É um segredo, né? Toda chave, para que ela possa abrir, necessita que tenha um segredo. Então, nós mais uma vez entramos no sobrenatural de Deus. Deus chama Simão Pedro e ordena, né, que ele vá até o rio com um anzol e com uma vara, e que ele pegue o primeiro peixe, que após fisgar o primeiro peixe, ele vai encontrar um estáter. Um estáter, irmãos, era uma moeda da época, né? E ela correspondia a um total de 5 dracmas. Ou seja, um estáter era capaz de pagar os impostos de Jesus, de Pedro, e ainda sobrava dinheiro. Amém? E assim, né, Jesus Cristo, para vocês verem como ele foi tão santo, que até mesmo a lei dos homens ele fez questão de cumprir, né? Quem são os reis da terra que estão cobrando, né? Mas ele, para não escandalizar, né, ele resolveu operar mais um milagre ali, né, discretamente, né? Chegou a Pedro e ordenou. E Pedro, estou conjecturando, né? Pedro pode ter achado estranho naquele primeiro momento. Como assim? Ir ao mar e fisgar um peixe de anzol? Tem que ter muita fé, né? E acreditar muito no mestre, né? E isso prova que Deus é Deus, né? E que o Espírito do Senhor era com Jesus, né? Amém. E então Pedro, para vocês terem uma ideia, era um profissional, né, da pesca, né? Jesus encontrou Pedro costurando as redes, né? E aí Jesus disse a ele: tu, Pedro, não será mais pescador de peixes, mas sim pescador de homens, né? Imagina Pedro indo lá até o mar com um anzol e com uma vara, o que de repente os companheiros, os amigos de Pedro podem não ter imaginado, né? E Pedro, agora que tu resolveu ser pescador, seguir esse homem, né? Tu agora está pescando de anzol, né? E, né, Pedro, de uma geração de pescadores, desde o seu tataravô, né? Toda uma geração de pescadores. Amém? Glória a Deus. E aí naquele momento Pedro foi ao rio e obedeceu a palavra do mestre, né? No qual ele tirou um peixe, e esse peixe vomitou um estáter, né? Para vocês terem uma ideia de como é o poder de Deus, que o poder de Deus Deus tem o poder, inclusive, de fazer uma baleia vomitar um homem, né? Que é a história tão conhecida de Jonas, né? Como ele não iria, como se diz, como que ele não iria operar um milagre desse? Muito mais simples, né? Para Deus não existe coisas grandes ou pequenas. Para Deus, simplesmente tudo é possível, conforme a sua vontade. Amém?
Basta que você obedeça, né? O segredo de obedecer, de que as coisas do sobrenatural de Deus venham acontecer sobre as nossas vidas, é a nossa obediência. Simão Pedro creu e obedeceu às palavras do Mestre. Então Deus vai abrir uma porta, uma boca do peixe, e assim como vomitou até mesmo um homem como Jonas, né? Vai sair da boca do peixe a resposta e a providência que você está esperando. Glória a Deus. Eu profetizo sobre a vida dos irmãos que estão aqui reunidos, Senhor, que esse status, Senhor, nós possamos receber, Senhor, que nós possamos, Senhor, receber, Senhor, da parte de alguém, Senhor, um enviado de Deus possa vir até nós, Senhor, e possa, Senhor, entregar esse status sobre as nossas vidas, Senhor, possa entregar essa bênção, Senhor, essa provisão que cada um, Senhor, estamos esperando, Senhor. Ó, Senhor, nós esperamos, Senhor, muitas vezes daquelas pessoas, mas quem o Senhor vai usar, Senhor, é desconhecido de nós, Senhor. Eu não sei quem é, Senhor, mas em breve eu declaro, eu profetizo sobre os homens e sobre as pessoas que estão aqui reunidos nessa casa de oração, que eles irão receber o seu milagre, que assim como Simão Pedro pescou aquele peixe, e que aquele peixe vomitou uma moeda de estátua, Senhor, a gente possa receber, Senhor, as bênçãos eternas de Deus sobre as nossas vidas. Eu profetizo, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, Senhor. Ó Senhor, amém, glória a Deus. Aleluia. Então, o publicano ainda teve que devolver, né, uma dracma, né, de troco, né, deu para pagar o imposto de Jesus, o imposto de Pedro, ainda sobrou uma dracma, né, para que ele, com toda a sua soberba, né, liberasse a entrada do Senhor Jesus à cidade de Cafarnaum, amém? Deus pode todas as coisas, irmãos. Deus transformou 5 pães e 2 peixes, né, para toda uma multidão, né, e ainda sobrou 12 cestos, né. Então isso é uma prova que Deus pode fazer todas as coisas. Como vocês acham que essa moeda foi parar dentro do peixe, né? Aí eu vou conjecturar, né? Claro que pode ter acontecido várias situações, né? De repente uma pessoa foi se banhar no rio, né? E perdeu. De repente um naufrágio, né? Quem sabe, né? Possa ter feito aquele peixe engolir aquele estáter, né? Mas eu prefiro acreditar, eu conjecturando, né? Fazendo os meus estudos, me veio essa luz, né? Que naquele tempo, né? Os pescadores, eles passavam de mais de 15 dias em alto mar, né? Então eles, certamente que os judeus, eles guardam o sábado, né? E aí no sábado, certamente eles leem as escrituras sagradas, né? E naquele tempo não existia a Bíblia como ela é hoje, eram apenas pergaminhos, né? Que quem era crente, né? Quem acreditava em Deus, tinha o judeu sempre guardou o sábado, né? E celebrava o culto a Deus no Shabat, né? No sábado. Então eu estou conjecturando que aquele viajante, aquele pescador, né? Fez um culto ali do Shabat, né? No sábado, e ele leu Eclesiastes 11: lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará, né? Então,
ele desafiou ali a palavra de Deus e lançou, né, a sua moeda de estáter, que estava ali no plano físico, né, e ele lançou ao mar, lançando ao sobrenatural, lançando, né, e aí possivelmente é razoável que Deus, na sua infinita grandeza e glória, tenha ordenado a Simão Pedro a ir lá e pescar. Não era um, nem dois, nem três, nem uma malhadeira, nem uma tarrafa de peixe, não. Era somente um peixe. E esse peixe trazia a bênção, trazia a resolução daquela situação embaraçosa da qual Jesus teve que passar, mas Jesus cumpriu a lei do homem. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluias, amém.